Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Excel. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre e hoje eu vou mostrar para vocês como dominar de uma vez por todas a função PROC-V. Mas antes, se você não é inscrito, clica aqui embaixo para você não perder nenhum conteúdo. E se até o final desse vídeo eu te ajudar de alguma maneira, eu quero que você deixe o like aí no final, beleza? Então, sem enrolação, bora pro vídeo. O arquivo que eu estou utilizando eu vou deixar disponível aqui para vocês na descrição, é só baixar, tá? Eu tenho aqui uma base de dados com algumas informações de vendas e aqui ao lado eu vou criar uma consulta do pedido. Então eu vou preencher aqui, né, o ID do pedido, né, o pedido 1001, que é esse. E aqui embaixo eu preciso retornar a data, o vendedor, o produto, total da venda do cliente e o estado de acordo com o pedido, né? Eu tenho aqui essas informações na tabela. E é para isso que serve a função PROC-V, procura vertical. Gravem sempre isso. O Excel ele tem códigos falantes, beleza? Então, PROC de procura, V de vertical, PROC de procura, H de horizontal e assim sucessivamente. Eu falo muito sobre isso no meu curso que em breve estará com a turma nova aberta. Então, vamos lá. Eu vou chamar a função, né, igual a PROC-V, toda a função do Excel, ela inicia com o símbolo de igualdade, abro parêntese e eu tenho aqui 4 argumentos para poder fazer a minha função funcionar. Eu tenho o valor procurado, a matriz tabela, o número do índice da coluna e o tipo de correspondência, se é uma correspondência exata ou aproximada. Beleza, primeiro valor, valor procurado. Valor procurado, a gente vai selecionar a célula K1, que é onde a gente vai preencher o pedido que a gente vai procurar na nossa base de dados, beleza? Vou dar um F4 para gerar uma referência absoluta e congelar a consulta na minha célula. Ponto e vírgula. E agora eu vou selecionar a matriz tabela. O que é a matriz tabela? A matriz tabela é um intervalo de dados que contém os dados que você vai fazer a sua análise e a sua procura. Importante destacar que a primeira coluna precisa ser obrigatoriamente a coluna que contém os dados que você está procurando no valor procurado, beleza? Porque se for diferente, talvez você tenha aí alguma complicação no desenvolvimento da fórmula ou no resultado final. Vou selecionar todo o meu intervalo de dados, vou dar um F4 para gerar referência absoluta e travar esse intervalo. Ponto e vírgula, agora eu entrei no argumento 3 da minha função, que é o número do índice da coluna. Toda vez que a gente seleciona um intervalo de dados, a primeira coluna passa a ser contada como a coluna número 1 e as demais na sua sequência. Então, na coluna B eu tenho a coluna 1, C, a coluna 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, no total, eu tenho 7 colunas. Nesse caso, eu quero aqui retornar a data. E a data está localizada na minha coluna de número 2. E aí a gente vai colocar aqui o número 2 para poder retornar o valor da coluna de número 2 de acordo com o valor que a gente está procurando. Ponto e vírgula. E agora a gente vai entrar no último argumento da nossa função, que é o tipo de correspondência, né? A gente tem dois tipos de correspondência ali no PROC-V, correspondência exata e correspondência aproximada. A correspondência exata, ela busca exatamente o valor que a gente está procurando. Caso não encontre, ele vai dar o erro de hashtag N/D de não definido, porque o valor vai estar ausente na base de dados. Quando a gente coloca tipo de correspondência aproximada, o que acontece é o seguinte: ele vai olhar para o valor que está sendo procurado e, na ausência desse valor no banco de dados, ele irá retornar o valor mais próximo. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai procurar o pedido 1001 na minha base. Não achou o pedido 1001, ele vai para o 1002 ou para o 1000, para o que tiver ali mais próximo do valor que a gente procurou. E aí a gente tem, né, o tipo de correspondência aproximada verdadeiro e o tipo de correspondência exata falso. Mas a gente pode substituir pelo uso do 1 e do 0. O 0 é a correspondência exata e o número 1 a correspondência aproximada. A gente sempre trabalha, né? Eu, sendo bem sincero, só trabalhei até hoje com correspondência exata. Eu nunca procuro o valor aproximado. Eu quero exatamente o que eu estou procurando. Então eu vou colocar 0 ou falso, né? Fica a critério. Vou fechar o meu parêntese, vou dar um enter e automaticamente, ó, eu já tenho aqui a data, dia 2 de janeiro de 2018. Beleza, se eu colocar aqui, ó, pedido 1003, ele já vai localizar a data no meu pedido 1003. Alexandre, e se eu quiser aplicar aqui para os outros, para as outras consultas, o que é que eu posso fazer? Tem duas opções. Você pode arrastar, né, aqui a sua função
a sua fórmula dentro do seu arquivo e alterar somente aqui a coluna, que a coluna 2 é data, a coluna 3 vendedor, a coluna 4 produto. Ou você pode também reescrever toda a fórmula. Se você está fazendo pela primeira vez a função, meu conselho para você é reescreva o máximo de vezes possível para que você entenda a estrutura. E lembre sempre do seguinte, você não precisa decorar o PROC-V ou nenhuma fórmula do Excel. Porque quando você chama a função PROC-V, automaticamente ela já te dá uma pesca aqui embaixo. Então não precisa você querer decorar desesperadamente a estrutura da fórmula, porque o Excel ele dá isso pra gente quando a gente vai utilizar ela, beleza? Então, esse foi o vídeo. Eu espero de verdade que te ajude com esse conteúdo, que eu tire suas dúvidas. Para algumas pessoas vão falar, Alexandre, mas tem um PROC-X, Alexandre, mas tem um Power Query, Alexandre, a gente já tá na era do BI. Ninguém usa PROC-V. Usa. Porque nem sempre você vai precisar ter um canhão para matar uma formiga, é o termo que eu gosto de usar. Então, para uma análise rápida, o PROC-V ele sempre vai ser bastante útil. O PROC-X tem a sua utilidade, o PROC-H a sua também. Então, não deixem que os gênios dos dados que acham que o PROC-V foi descontinuado entrem na cabeça de vocês, tá? Conheçam todas as funções para que vocês consigam ter a melhor solução para cada cenário que vocês encontrarem ao longo da sua jornada. Eu espero de verdade ter ajudado vocês. Se você ficou até aqui, compartilhe esse vídeo com algum amigo que precisa aprender PROC-V. E se eu te ajudei e fui claro com a minha explicação, retribua com um like, por favor, para mostrar que realmente o meu trabalho aqui no YouTube está sendo interessante e está sendo visto, porque meu intuito é realmente disseminar conteúdo de forma gratuita para poder ajudar vocês todos os dias. Até o próximo vídeo e fui!